Olha, hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é, ao mesmo tempo, radical e super influente sobre a natureza de Deus e da realidade. É uma ideia que veio de um filósofo lá do século XVII, o Baruch Spinoza, mas que, acredite, ecoa forte até os dias de hoje. E só para a gente ter uma noção do peso disso, pensa só, quem foi que ele influenciou? Ninguém menos que Albert Einstein. A mente dele foi, assim, profundamente marcada pelas ideias do Spinoza. E a admiração do Einstein, veja bem, não era por um Deus tradicional, não. Era por algo, nossa, muito, mas muito diferente. Então fica aquela pergunta, né? Que ideia era essa tão radical que conseguiu fascinar um gênio como Einstein e, ao mesmo tempo, chocar o mundo do próprio Spinoza? Pois é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. E para a gente entender essa ideia de vez, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente começa com a visão de Deus do Spinoza, que era bem rebelde para a época. Depois, a gente vai entender os três pilares da filosofia dele, a tal da substância única, os atributos e os modos. E por fim, a gente junta tudo e vê como isso leva à famosa ideia de que Deus é a natureza. E por que, cara, isso ainda é tão relevante hoje? Para a gente entender o Spinoza, a gente precisa primeiro sacar o quão rebelde ele era. Pensa bem, as ideias dele sobre Deus eram tão, mas tão revolucionárias que ele foi simplesmente excomungado da comunidade judaica de Amsterdã. Ele estava propondo, assim, um corte total com tudo que se pensava na época. E aqui o contraste fica bem claro, olha só. De um lado, a gente tem o Deus tradicional, né? Aquele criador que está lá em cima, separado de tudo, quase como um rei que governa o mundo à distância. Aí vem o Spinoza e vira essa mesa de cabeça para baixo. Para ele, Deus não está fora da natureza. Deus é a natureza. Não é um ser que sente raiva ou amor. Não. É o próprio sistema de leis que rege o universo. Ou seja, criador e criação são uma coisa só. Tá, mas como ele chega nessa ideia? Bom, tudo começa com um conceito que é a base de tudo, a substância. Esse é tipo o tijolo fundamental de todo o sistema filosófico dele. E o próprio Spinoza define isso de um jeito bem preciso na sua grande obra A Ética. Ele diz que a substância é aquilo que existe por si mesma, que se basta. Pensa assim, ela não precisa de mais nada para existir e nem para ser entendida. É literalmente o fundamento de tudo que existe. Então, o ponto-chave é este: a substância é a causa dela mesma. Ninguém a criou. E é daí que vem a ideia mais radical de todas: só pode existir uma única substância. Por quê? Porque se existissem duas, uma iria limitar a outra, certo? E aí elas já não seriam totalmente independentes. Portanto, por Spinoza, tudo, absolutamente tudo na realidade vem de uma única fonte. E para a gente ver o tamanho da ousadia do Spinoza, é só comparar com Descartes, que era da mesma época. O Descartes falava em três substâncias: Deus, a mente e a matéria. Aí chega o Spinoza e simplifica tudo de um jeito drástico. Ele diz: não, não, não. Mente e matéria não são coisas separadas. São só jeitos diferentes de enxergar a única e verdadeira substância, Deus, ou, se preferir, a natureza. Ok, mas aí surge uma dúvida, né? Se só existe uma substância, como é que a gente percebe esse mundo tão diverso, com tanta coisa diferente? A resposta do Spinoza para isso está no conceito de atributos. E, de novo, a definição do próprio Spinoza é a melhor explicação. Um atributo é basicamente o que a nossa mente consegue perceber da essência da substância. Não é a substância inteira, mas é como se fosse uma face dela, uma expressão fundamental que a gente consegue entender. E é aqui que a coisa fica grandiosa. O Spinoza diz que, como a substância é infinita, ela tem que ter infinitos atributos, infinitas maneiras de se expressar. Só que a gente, com a nossa mente limitada, só consegue captar duas dessas infinitas faces: o pensamento, que é o mundo das ideias, e a extensão, que é o mundo das coisas físicas, dos corpos. Então tá, já temos uma substância, com os seus infinitos atributos. Mas e as coisas individuais? Onde entra uma pessoa, uma árvore, uma pedra nesse sistema todo? É aí que Spinoza introduz o conceito de modos. A definição aqui é bem direta. Um modo é algo que não existe por conta própria. É uma afecção, ou seja, uma modificação, uma forma particular da substância. Ele depende totalmente da substância para existir e até para ser pensado. E isso nos traz direto para nossa própria realidade. Cada pessoa, cada objeto, cada pensamento que passa pela cabeça, nada disso é uma coisa separada. Tudo é um modo. O corpo de uma pessoa é um modo do atributo da extensão.
A mente dessa pessoa, com todas as suas ideias, é um modo do atributo do pensamento. No fim das contas, somos todos manifestações da mesmíssima substância. Para visualizar tudo isso, a melhor analogia é a do oceano. Pensa só, a substância é o oceano inteiro, a imensidão da realidade. Os atributos são as características essenciais do oceano, tipo ser molhado, ser salgado. E os modos? Bom, os modos somos nós, as ondas. Cada onda parece ser individual por um instante, né? Mas ela é feita de quê? De oceano. Ela surge do oceano e, no fim, volta para o oceano. É uma imagem perfeita. E agora, a gente junta todas essas peças do quebra-cabeça. Chegamos no ponto alto, no clímax do pensamento de Spinoza. A ideia que o fez ser tão famoso e também tão polêmico. Deus sive natura. Em latim, Deus ou natureza. Essa frase é a grande síntese de tudo. Aquela substância única com todos os seus infinitos atributos e todas as suas manifestações, os modos. Isso é Deus. E como essa totalidade de tudo que existe também é o que a gente chama de natureza, então Deus e natureza são apenas dois nomes para a mesmíssima coisa. Essa frase da ética é de uma força incrível. E presta atenção na palavrinha-chave aqui, em. As coisas não são criadas por Deus, como algo separado. Elas existem em Deus. A gente faz parte do tecido divino, entende? Não somos criações à parte. E olha aí o texto original. Ver essas palavras, escritas há mais de 350 anos, dá uma dimensão do peso histórico do que ele estava dizendo. Era uma redefinição completa de Deus e do nosso lugar no universo. Então a gente se pergunta, por que essa filosofia de quase 400 anos atrás ainda fascina tanto? Por que cientistas, pensadores, gente curiosa continua voltando para Spinoza? Qual é o segredo? Acho que o grande legado de Spinoza é essa visão de mundo de unidade profunda. Ele nos apresenta uma realidade onde não existe mais aquela separação entre o sagrado e o profano, entre mente e corpo, entre criador e criação. É tudo uma única e gigantesca teia, tudo interligado, funcionando segundo a lógica do universo. E agora, se a gente voltar lá para a frase do Einstein, do começo, faz todo sentido, não faz? A tal simplicidade lógica da ordem e da harmonia, que o Einstein tanto admirava, era exatamente isso, o Deus de Spinoza. O universo inteiro funcionando de acordo com as suas próprias leis. É uma admiração pela inteligência, pela racionalidade da própria realidade. E para fechar, fica uma pergunta no ar. Se o Spinoza tiver certo, se a gente não for mesmo seres separados, mas sim manifestações de uma única natureza divina, o que isso muda? O que muda no jeito como a gente se vê, no jeito como a gente vê os outros e o próprio universo? A busca por essa resposta talvez seja o maior legado que Spinoza nos deixou.